Boa noite, mulheres de sucesso. Estamos aqui em mais um Sucesso Delas, hoje com um programa muito especial. Vamos falar sobre saúde, mas eu já quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esses programas para mais mulheres. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve para não perder nada. Cada programa um mais poderoso do que o outro, para levar aí as mulheres para um outro nível em todas as áreas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Nicole Velasco. Ela é nutróloga especializada em saúde da mulher. Então tem tudo a ver aqui com o nosso universo. Então vamos embora conhecer essa mulher de muito sucesso. Fala mais pra gente, quem é a doutora Nicole? Noite, primeiramente muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, debatendo com esse público tão grande, né, que somos nós mulheres. Então, como você falou, né, sou médica, atuo na área de nutrologia, medicina integrativa e atualmente estou me especializando aí na saúde da mulher, né, que a gente chama de ginecologia endócrina. Interessante. Isso, e aí, assim, a gente tá sempre em busca do conhecimento, né, em diversas áreas, mas sempre buscando aplicar mesmo para a saúde da mulher. Perfeito. Doutora Nicole, como que você escolheu trabalhar aí só com o público feminino? De onde veio isso? E conta pra gente também um pouquinho de como você é macaense, de onde você veio. Conta para o nosso público conhecer um pouco também da Nicole antes do doutora e a doutora. Então, eu sou mineira, na verdade. Aí, ó, mineira. É por coincidência que isso não foi nem combinado. Exatamente, nós somos vizinhas, gente. Vizinhas de cidade, Isso. Olha que coisa incrível. Eu sou mineira, mas assim, me considero macaense, adotada pela cidade, porque eu tô aqui há mais de 15, se não me engano, 20 anos. Então, cresci aqui, o meu ciclo de amizades estão aqui, o meu relacionamento é aqui, então... Tô bem conhecida aqui da cidade. Praticamente uma macaense. Sim. Voltei para Minas Gerais para fazer faculdade. E depois de formada, sempre tive vontade de voltar para cá. E retornei para Macaé. E como que eu fui parar na saúde da mulher? Olha, eu penso que foi coisa de Deus mesmo. Porque na faculdade eu já gostava muito dessa parte de saúde da mulher. Aí me formei, trabalhei um ano em postinho de saúde. Em postinho de saúde, eu era a única médica. Então, eu fazia um ambulatório em saúde da mulher. Colhia preventivo, fazia toda essa parte de orientação, né? Da sexualidade feminina. E eu sempre gostava muito disso. E aí, eu falei, gente... E a vida sempre me puxando, sempre me puxando. E depois que eu voltei para Macaé, comecei a atender, onde eu atendo atualmente, no Instituto Curar, né? Que é um instituto de saúde integrativa, né? E aí, a minha amiga, Maju, trabalha com saúde da mulher. Então, acabou que eu também fui nichando mais e eu parei de correr desse segmento. Eu falei, chamado. É aqui que é para eu estar. Então, abracei a causa e, assim... Eu amo trabalhar com isso. É muito desafiador, muito difícil. Mulheres. Porque a gente tem várias nuances, vários pontos. Sim. Mas a gente sabe quando a gente tá no caminho certo, porque o nosso coração, ele é diferente, né? A gente termina um dia cansado, mas a gente termina um dia realizado, né? Feliz. E a mulher, ela tem muitas particularidades, Sim. né? E para trabalhar com mulher, como eu também trabalho com mulheres, eu sou mentora de mulheres, mas o meu é mais focado nessa parte de venda, enfim, a gente tem um movimento. A mulher, não adianta a gente falar só nesse sentido da saúde. Você vai ali, tem uma questão que você vai tratar, Sim. né? Mas a mulher, ela é um todo, tem Sim. a parte emocional, são um monte é um retalho, né? São vários retalhos. Sim. Então, e a mulher tem que amar. E a mulher é literalmente de fases, né? Não é só na música, ela é literalmente de fases. É verdade isso? Fala mais sobre isso, doutora. É verdade, porque a gente tem a menstruação, né? O ciclo da mulher, ele é regulado por hormônios. Então, de 15, vamos botar assim, num ciclo de 30 dias, que é um mês, a gente vai mudando, a gente tem 3 fases de ciclo. E esses ciclos são regulados por hormônios. Então, assim... Literalmente somos de fase, porque somos a depender dos nossos hormônios. Uau, mulherada, tá vendo? Então isso é um fato, pra quem tinha dúvida. É fato! É sobre isso. Mas pra gente começar agora o nosso assunto sobre esse universo, Sim. Eu já quero agradecer
um dos nossos patrocinadores, que é a Palmer Fruit, que é lá as melhores frutas que nós temos em Macaé, os legumes, da roça direto para sua mesa. Saúde. Então, a Palmer Fruit, ela prega muito sobre a saúde mesmo. Ótimo. A Fernanda tá lá com funcionários incríveis, a família dela tá lá na roça, então vem tudo direto. E ela mandou pra gente hoje pro nosso programa especial pra te receber bonito. aqui, doutora Nicole, Amei. os melhores morangos de Macaé. Tá E a bonito. uva também que eles têm lá. Então, você que busca saúde, a melhor alimentação, Palmer Fruit é a melhor opção pra gente. E vamos começar falando sobre a menopausa. Ótimo. Fala um pouco sobre esse assunto que a gente ouve tanta coisa. Uhum. Eu ainda não tô nesse lugar ainda, né? Mas vou caminhar pra lá com certeza. Todas nós. Mas eu escuto muita coisa sobre esse universo. Sim. Então, fala pra gente um pouco sobre esse universo da menopausa. Para começar esse papo, quero trazer aqui alguns dados para já ir colocando umas ideias aí na cabeça de quem nos assiste. 1 bilhão de mulheres estão na menopausa e 55% nunca chegou a fazer reposição hormonal. Tem uns estudos que mostram que nos Estados Unidos, somente 5% das mulheres fazem reposição hormonal. Então, eu poderia dizer que nós vivemos um problema de saúde pública. Sério? Sério, com certeza. Porque assim, o que é a menopausa? A menopausa é uma data de aniversário. É quando a mulher ela fica 1 ano sem menstruar. Isso é menopausa. Só que antes dela entrar nessa amenorreia que a gente fala, né, que é esse parar de menstruar, ela entra num ciclo de alteração hormonal, de flutuação. E esse ciclo pode ir de 10 a 15 anos, que é o que a gente chama de climatério. Então, assim, você pode não estar na menopausa, mas na transição para a menopausa, a gente pode já até começar a pensar. Então, eu devo estar nessa transição, né? Oh, 36 anos. Sim. Olha aí, Sim, gente. sim. E assim, como tem essa transição de hormônios, né? Eles começam a oscilar, né? O nosso corpo ele já não responde da mesma forma. Então, a gente começa a ter uns sintomas, umas coisinhas que começam a ligar um alerta. Mas a menopausa é só uma data de aniversário. Vamos lá. E quais sintomas a gente pode hoje notar, né? Quem já tá entrando, ou essa prévia aí que você falou que até eu posso estar nesse jogo aí. Vamos ver no final do nosso papo, a gente começar a abrir a mente para tudo isso, porque eu ouço, mas eu não estudo, não busco sobre esse universo, porque eu acho que para mim tá muito distante. Mas conta pra gente um pouco sobre esses sintomas que a mulher ela vai sentir, ou ela pode começar a sentir, o que é mais comum, o que não é. Então, a gente tende a falar mais dos fogachos, né, que são aqueles calorões. Ah, isso a gente ouve muito. Então, a gente ouve muito falar, só que esses calorões, eles não são o único sintoma presente nessa transição da menopausa. Tá? A gente tem outros sintomas, como, por exemplo, alteração da libido, queda de cabelo, a gente tem ressecamento vaginal, confusão mental, fadiga, cansaço, dores musculares, articulares. A mulher começa a ficar mais esquecida, tem alteração do sono. Então, assim, entre outros sintomas que eu ainda não falei aqui, né? Mas, assim, tem várias coisas que englobam esses sintomas. E você falou, eu ainda nem eu nem me identifico. O que acontece? Eu percebo, como mulher e como médica, que as mulheres, elas são muito resilientes. Então, muitas vezes, elas passam a mão ou passam o pano em cima de sintomas, né? Tentativa de mascarar e falar que aquilo é da rotina, aquilo é do momento, e aí ela vai deixando passar, vai virando uma bola de neve até que, pum, explode a bola de neve, ela fica sem entender. E, assim, uma das principais frases que eu escuto no consultório é: doutora, tô num corpo que não me reconheço. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu me olho no espelho, eu não sei mais quem que eu sou. E isso é uma característica desse momento da vida da mulher, porque a flutuação hormonal é tão grande que ela vai tendo repercussões sintomáticas e sinais. Então, assim, por isso que é tão importante, e eu bato muito na tecla desses sintomas com os pacientes, com os amigos e nas redes sociais, porque à medida que a gente vai falando desses sintomas, as pessoas vão tomando mais consciência e começam a se questionar. Ué, calma aí, será que tem alguma coisa aqui mesmo que tá acontecendo, que tá alterando e eu ainda não percebi? Então, é por esses caminhos aí. Gente, olha que interessante, né? O que ela tá falando, porque são sintomas muito comuns, mas mesmo assim,
ainda para quem não chegou, né? Às vezes ainda entra em contradição, né? Será que eu tô sentindo isso? Será que é só um momento? Será que eu tô estressada? Será que eu tô com muito... Né? Então, é essa atenção que a gente precisa ter com o nosso corpo, com essas coisas diferentes que vão acontecendo. E isso só acontece quando a gente já está na menopausa, ou, por exemplo, nessa pré-menopausa, já pode estar sentindo. Isso. Esses sintomas, eles são bem característicos dessa transição da menopausa mesmo. Desse climatério que a gente chama. Tá? Antes da mulher entrar na menopausa em si, ela já começa a ter oscilações hormonais. E com essas oscilações hormonais, ela começa a dar esses sintomas que eu te falei. E pode começar de 10 a 15 anos antes da menopausa. Tem gente que, aí, no caso, ela vai ficar sentindo isso até lá? Sim. Não que começa todos os sintomas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Pode ser que comece ao mesmo tempo. E pode ser que vai dando sinais. Né? Vai acontecendo um de cada vez, exatamente. Gente, olha só, hein? Eu tô, assim, aprendendo muita coisa aqui, porque pra mim é tudo novo nesse universo. E a gente tem como melhorar isso, doutora? A gente tem como amenizar ou não sentir? Eu acho que não, né? Mas, assim, amenizar esse processo ou diminuir? Tem uma dúvida minha aqui. Sim, com certeza. Aí a gente entra com a parte da reposição hormonal, né? Que a paciente, por exemplo, hoje ela chega no consultório, ela, depois da anamnese, né, da conversa, eu consigo identificar se ela tá iniciando esse período da vida dela, por exemplo. E a gente trata sintomas, a gente não trata exames. Porque por mais que os exames não estejam alterados, a gente não vai tratar eles, a gente vai tratar o que o paciente está queixando. Então, a gente tem como amenizar, sim, como? Fazendo a reposição, tá? Dando o que essa paciente está precisando. Isso se ela não tiver contraindicação, claro. Perfeito. E como você pode compartilhar com a gente, de acordo com a sua experiência em hormônios, sobre repor ou não, repor hormônio nessas mulheres? Vamos entrar um pouco nesse assunto aí, que é tão tabu ainda hoje, a gente escuta muita coisa, muita gente tem medo, né? Acha que é uma coisa que vai mudar o corpo, que vai mudar, que vai colocar um hormônio. E aí, vamos falar numa linguagem bem clara para a mulherada que tá em casa, que a gente tem um público bem, né? Muitas mulheres, e para elas entenderem, né? Como funciona essa questão do hormônio, se é bom mesmo, acredito que sim, né? Mas fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a reposição hormonal é exatamente o que você falou. Hoje ela é um grande tabu no universo feminino, né? E isso tudo começou por conta de um estudo que foi iniciado lá em 1992, um estudo famoso, chamado WHI, que foi um estudo grande, que movimentou pelo menos 160 mil mulheres, um estudo caro. Então, foi um estudo que foi custoso, que teve dificuldade de se manter. Foi um estudo que usou um hormônio equino, então foi um outro tipo de hormônio. E a partir desse estudo, foi evidenciado o aumento de risco de câncer de mama para aquele hormônio que foi usado naquele estudo. Então, depois desse momento, as pessoas começaram a ter medo da reposição e falar que a reposição vai causar medo. Então, para você ter noção, estatisticamente, antes desse estudo, nos Estados Unidos, cerca de 27,5% das mulheres faziam reposição hormonal. E depois do WHI, somente 5,7%, 4,7% fazem reposição. Então, assim, foi um vazio, um buraco que trouxe nesse universo da reposição. E quem colhe as consequências disso são as mulheres, né? Porque a gente fica sem. Mas a reposição hormonal, quando ela é bem indicada, quando ela não tem contraindicações, ela é muito bem-vinda, porque ela vem na tentativa de restabelecer a vida dessa mulher. E se hoje a gente parar pra pensar que na nossa sociedade a gente tem uma longevidade, uma perspectiva de vida maior, a gente quer viver bem, né, com longevidade, então a tendência é cada vez mais as mulheres fazerem reposição hormonal, porque elas querem terminar a vida, continuar vivendo com qualidade de vida, né? Então, assim, a gente faz reposição, sim, se o paciente não tiver também contraindicação. E essa reposição, ela vai trazer o que, assim, para essa mulher? O que ela vai sentir? O que vai mudar ali nela, nesse processo da menopausa? O que vai contribuir efetivamente? Você pode dizer, ela vai se sentir mais assim ou não? Tem alguma coisa assim específica ou não? Sim, com certeza. Que nem, por exemplo, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela para de produzir 2 hormônios principais que ela produz, que é o estradiol e a progesterona. O estradiol, por exemplo, ele é o principal hormônio responsável pela proteção cardiovascular da mulher.
O que é isso? Funcionamento do coração, padrão de distribuição da gordura. A mulher que, quando é mais nova, tem a tendência de acumular no glúteo, na coxa, começa a acumular na barriga. Repara que as vovozinhas geralmente são barrigudinhas. Ah, é verdade. Então, isso é por conta de alteração do hormônio. Aumenta a chance, né, de desenvolver doenças cardiovasculares, porque tem alteração do funcionamento dos vasos. Aumenta a chance de desenvolver quadros demenciais, principalmente Alzheimer. Se a gente vê a maioria das pessoas que têm Alzheimer sem quem. E hoje tá tão comum assim, né? A gente Sim, vê isso. É comum pessoas porque novas. essa geração que a gente tem visto são a geração que a gente chama de geração perdida. Essas idosas são geração perdida. Porque é a geração que veio de consequência do WHI. Foram mulheres que foram proibidas de fazer reposição hormonal, que batiam lá nos consultórios, tô acontecendo isso, me ajuda. E aí eu ouvi, não, você não pode fazer reposição, porque vai dar câncer. A mulher, ela passa por todo o processo de transição menopausal e menopausa sem hormônio, e aí ela desenvolve esses quadros demenciais, porque o estradiol, ele protege o cérebro da mulher. E quando a mulher, ela para de produzir esse hormônio, ela aumenta o risco de desenvolver, né, efeitos de demência, né? Uau, gente. Sim. Então, assim, se você faz a reposição, a mulher, ela volta a ter a disposição que ela tinha na época que ela tinha esse hormônio. Ela volta a dormir bem, que a progesterona, que a gente faz a reposição, volta a dormir bem. A mulher, ela para de ficar confusa, para de ficar perdida. Outros hormônios também que a gente costuma utilizar, a testosterona, para ajudar no tônus muscular, na disposição, para contribuir para a libido dessa mulher. Porque a gente tem que... Eu acho muito importante bater na tecla que não é porque você envelheceu que você tem que ser colocado no cantinho da sala, que acabou sua vida, não. A gente tá falando de perspectiva de vida, de longevidade. Então, a gente tem que proporcionar viver bem. E viver bem. Porque você viver doente, é um desafio, né? Sim. Pra família, pra própria pessoa. Então, hoje a gente realmente vê muitas pessoas jovens ainda ali, já vi pessoas com 50 e poucos, 60 anos, já passando por essa situação de Alzheimer, enfim. E o hormônio hoje, ele tem algum risco? Ele traz, assim, alguma contraindicação, algum risco para a pessoa que vai usar? Tem algum perigo, alguma coisa? Ou não? Então, a gente tem algumas contraindicações. Por exemplo, se o paciente tiver com algum tipo de câncer ativo, a gente não faz reposição. A gente tem uma calculadora desenvolvida pela American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, que a gente coloca os dados da paciente nessa calculadora e avalia se ela tem um risco ou não cardiovascular. Então, assim, a paciente, ela passa toda por uma avaliação antes de começar a reposição. Não é simplesmente, doutora, tô assim, assado, toma aqui o seu hormônio. Não. A paciente, ela passa por toda uma avaliação antes. Então, assim, tem risco, por exemplo, se você fizer o estradiol oral e não fizer o transdérmico, que é o gelzinho, que aumenta o risco de trombose, tá? Então, o estradiol é gel ou implante? Pellets. A progesterona, que é uma outra reposição que a gente utiliza também para proteger o útero da mulher, para ela não desenvolver o câncer de endométrio. A gente faz essa reposição por via oral, tá? Não faz por gel, igual a gente vê muitas pessoas utilizando gel pra isso, porque não protege. E a testosterona, nós fazemos também ou gel ou implante, nunca injetável, tá? Porque é uma droga uma quantidade muito alta, né, de testosterona pra mulher. E, assim, não tem... salva essas aplicações que eu te falei, não tem contraindicação, a não ser câncer ativo. Tem também uma particularidade, sim, né? Sim, exatamente. Mas, no geral, a gente também tem uma janela de segurança cardiovascular da mulher quando ela tá na menopausa. Os primeiros 10 anos pós a menopausa é a janela que a mulher tem a maior segurança pra estar fazendo essa reposição. Então, assim... tem que ter uma contraindicação muito forte para ela não fazer uma reposição, basicamente. Mas uma coisa é certa, quanto mais tarde você demora para começar essa reposição, aumenta os riscos. A gente precisa começar o quanto antes pra gente manter essa saúde cardiovascular da mulher. Uau, quanta informação aqui, gente. Vamos desmistificar toda essa questão e trazer aí a importância de você estar com um médico realmente qualificado
para fazer todo esse processo de acordo com a sua necessidade, de acordo com todas as normas e tudo aquilo que é realmente para ser feito da forma que é feito. Sim. Então, a gente vem trazendo essa informação que também vai ajudar essa mulher na hora de tomar uma decisão, e se ela ouvir qualquer informação contrária, ela já fala, não, peraí, eu ouvi isso, então talvez isso. Então, é bom a gente ter esse conhecimento. As mulheres precisam cada vez mais ser libertas através do conhecimento, né? Por isso que a gente está aqui. Eu quero agradecer agora a doutora Jane Rambaldi, que ela é uma poderosa aí, que trabalha também com o emagrecimento. Ela tem um time lá pronto, preparado para te atender. Você, mulher que quer cuidar da sua autoestima. Temos também a Liz Story, que eu costumo dizer que é aquela loja que você entra e você sai pronta para o sucesso. Na Liz, vocês vão encontrar sapatos, bolsas, roupa, acessório, tudo que uma mulher de sucesso precisa, doutora Nicole. Já conhece? Não conheço. Então pode ir lá conhecer, Muito porque bom. é maravilhosa. Adorei. E agora, eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres do que você falaria no sentido de prevenção para elas. O que elas poderiam já acionar dentro delas, qualquer mulher que esteja ouvindo a gente, desse autocuidado, desse olhar para a saúde, né? De olhar para esse lugar que vai chegar na menopausa, ou de quem já está na menopausa, ou de quem ainda nem pensa. Mas você, como médica, falasse um pouco, uma mensagem que a gente pudesse introduzir aqui no meio para despertar essas mulheres para esse autocuidado. Você também trabalha com emagrecimento, né? Pode falar também quais mais funções aí dentro do seu mercado que você atua, dentro do seu nicho. E o emagrecimento hoje, ele não é só sobre beleza, né? É sobre a autoestima da mulher, mas é sobre muito além, é sobre a saúde, né? Então fala um pouco pra gente aí desse seu universo. Tudo que você faz, tudo que você trabalha hoje, tudo que você ajuda as mulheres. Na verdade, eu falei tanto, mas era isso que eu queria falar. O universo que você hoje traz de ajuda para as mulheres. Então, eu faço a promoção de saúde, né? Eu, como médica, eu fiz um juramento lá quando eu formei que eu ajudar sempre. Então, eu trabalho com promoção de saúde, qualidade de vida. Então, hoje, se eu pudesse indicar, falar para as mulheres que estão nos assistindo, o que eu posso fazer, doutora, para começar? Começa bebendo água, básico, tomando uma aguinha. A água é muito mais importante do que você imagina. Cuidar da sua alimentação, uma dieta aí balanceada, buscar dormir bem, que o sono é muito importante, buscar se exercitar. Pode ser, assim, o mínimo que você conseguir dentro da sua agenda. Não precisa fazer igual a blogueira que você vê que vai todos os dias. E tá tudo bem, se a sua rotina acaba em só 2 dias. Eu falo com as minhas pacientes. Elas falam, doutora, mas eu não consigo todo dia. Tá ótimo, você consegue 2 dias? Vai 2 dias. O feito é melhor que perfeito. Exatamente. Então, começa se movimentando. Quando você faz o básico bem feito, já cria uma base muito boa pro que vai vir, pro plus, né? E aí, agora na segunda parte da sua pergunta, com o que eu trabalho hoje na minha clínica? Além dessa parte de reposição hormonal, né, de cuidado centralizado aí na saúde da mulher, não tem como falar de cuidado se a gente não falar de emagrecimento. Trabalho com emagrecimento porque o tecido de gordura é um tecido inflamatório. Então, a gente quer sempre reduzir esse tecido de gordura na mulher. Não só pela estética. A estética vem como plus, porque todo mundo quer se olhar no espelho e se sentir uma grande gostosa, né? Verdade. Essa é a verdade. Mas também pela saúde. Por diminuir todo o processo inflamatório que isso causa pra você. Então, eu também cuido da parte de doenças ginecológicas, como lipedema, né? Que é aquele acúmulo de gordura normal e doloroso nas pernas. Eu também faço tratamento de acompanhamento. Endometriose, eu também tenho um olhar atencioso pra essa mulher. Endometriose, TDPM. Então, assim, são todos os universos que eu permeio na minha clínica hoje. E acabo também indo na aba e tratando os maridos das pacientes. Todo mundo quer se Sim, cuidar, exatamente. Né? E acaba que é bem legal, porque a gente consegue ver que um casal unido no mesmo propósito, as chances de sucesso, assim, triplicam, porque eles estão unidos no mesmo propósito. Então, é muito legal. Eu falo com a paciente, olha, você vai sair daqui, você vai dar essa guinada na sua vida e você vai ficar tão bem que você vai marcar pro seu marido, porque o seu marido vai querer te acompanhar. Vai querer, porque vai sentir diferença, querida. Sim. Pode garantir. Mas... em tudo, né, gente? Em tudo. Mas eu trabalho
com tudo isso do universo, né, que permeia da saúde da mulher mesmo. É muito bacana. Essa questão do peso, a gente tá sempre ali, né? Ouve muito sobre isso e vivencia isso. Eu tenho, assim, alguns picos, eu emagreço, aí depois eu vou lá e engordo um pouco, aí depois emagreço. A nossa vida hoje, né, essa questão da correria, muitas vezes a gente acaba deixando de cuidar daquilo que vai ser melhor para nossa saúde, porque a gente fala que não tem tempo. Ah, tô correndo, vou fazer isso aqui assim. E é um desafio. Muda muito quando a gente engorda, né? Sim. A nossa energia, tudo muda, porque muda. foi o que eu te falei. Como a tecido de gordura ele é inflamatório, ele vai desregular seu intestino, ele vai desregular seu sono, aí, consequentemente, sua disposição. Ele secreta hormônios, então vai te deixar com dor articular, vai te deixar com acne, vai é bola de neve. Tudo. Vambora, Então, a assim, gente procurar a doutora Nicole isso, pra cuidar de nós no âmbito geral, porque a gente quer ter longevidade, quer ter saúde, quer realizar nossos sonhos, né? Nós, mulheres de negócios, também. Sim, e eu costumo falar que nada é isento de riscos, nada. E que a medicina, ela não é opinião. Ou você estuda e trabalha com base em evidência científica, ou no final quem vai sofrer é o paciente. Porque o paciente ele vai acabar pingando de profissional em profissional em busca de respostas do que ele tá sentindo e não vai ter. Então, assim, a gente tem que parar de querer criar desavenças e mimimi, nossos colegas médicos, e abraçar a causa que a gente tá numa profissão que é pra gente ajudar o paciente. E no final, esse nosso orgulho besta que a profissão às vezes traz, prejudica ninguém mais que o paciente, né? Então, assim, se você tá com um médico que você, não sei, tem um pé atrás, busca um médico que vai te ouvir, que vai tirar suas dúvidas. Se não tirou suas dúvidas, procura um outro que vai tirar suas dúvidas. Só não fica com a pulga atrás da orelha, porque não existe. Toda pulguinha atrás da orelha, isso é coisa de vó, né? Tudo que toca o seu coração, tudo que tá atrás da sua orelha, investiga. Ponto, né? Investiga, porque não tá ali à toa. E isso, gente, voltando para as questões da menopausa, relacionado aos sintomas, se tá sentindo que tem alguma coisa aí alterada, que você não se identifica, vai investigar, vai dar uma olhada com cuidado. Porque a ciência tá aí pra te respaldar e te dar qualidade de vida. Então aproveitem, né? Eu também. Aproveitemos as oportunidades que a gente tem de viver melhor e com profissionais incríveis como a doutora Nicole, que tá aqui na nossa frente, pronta para ajudar nós mulheres a termos mais saúde. Doutora Nicole, voltando um pouquinho nessa parte da reposição hormonal, uma dúvida também, né? Acredito que seja geral aí. Pode causar trombose e câncer? Então, o risco de trombose aumentado é num hormônio chamado etilenilestradiol, tá? Que é um hormônio geralmente que a gente encontra nas pílulas anticoncepcionais combinadas, tá? E via oral. Agora, o estradiol em gel e implante, igual eu te falei no início da nossa conversa, não tem risco aumentado para trombose, tá? Inclusive, uma gestação tem um risco muito, muito maior de dar trombose do que a reposição em si. Que ninguém fala disso, Ninguém né? fala. Enfim. Em relação ao câncer de mama, o estradiol, que é esse hormônio, esse principal hormônio que a mulher para de produzir, quando ele é reposto, ele diminui em 22% a chance de desenvolver o câncer de mama, porque ele é protetivo, tá? E aí muitas pacientes perguntam, doutora, mas a minha mãe teve, minha irmã teve, minha tia teve, eu não vou ter também? A gente fala, sim, em genética, tá? Em genética e em comportamento. A forma como você vai escolher viver a sua vida vai influenciar muito mais nesses genes que você carrega do que os genes em si. Olha. Não é o hormônio que vai fazer você ter câncer, tá? Ele pode acelerar se você tiver predisposição, mas não é ele que vai te dar, tá? É muito mais como que você vai viver. Pra você ter noção, mulheres obesas... tem um estudo que mostra que tem a chance muito maior, 26 mulheres de 1.000 têm a chance de desenvolver o câncer de mama. E 4 de 1.000 que fazem reposição somente têm essa chance de desenvolver o câncer de mama. Então, se você for obeso, sua chance é muito maior. E ninguém fala disso também, né? Ninguém fala disso. Todo mundo só culpa o hormônio. Ninguém fala que a obesidade aumenta a chance. Olha, gente, que importante essa fala. Sim. E aí a gente acaba... na tentativa de empurrar essa mulher para um lugar em onde ela onde vai ser negada a reposição,
A gente esquece de todos esses outros dados aí que não é muito falado, né? E que a gente precisa trazer aqui em mesas como essas, né? Em rodas de conversa, esses dados pra gente tirar esse tabu, porque é um tabu, né? Sim, não é coerente e tem outras questões que podem trazer isso com mais rapidez ou com mais certeza do que a própria reposição. Sim, pra você ter uma ideia, a mulher, quando ela entra na menopausa e para de produzir o estradiol e progesterona, ela começa a ter alteração, por exemplo, da distribuição de gordura. Então, ela começa a acumular mais nessa região abdominal. Então, ela começa a dar o quê? Gordura no fígado. Ela tem a alteração do perfil de colesterol dela. O colesterol ruim aumenta e o bom cai. Isso aumenta a chance de quê? Desenvolver placa de gordura, né? Então, é isso tudo que vai permeando alterações metabólicas da mulher quando ela entra na menopausa, faz ela desenvolver o quê? Obesidade. Percebe? Qual é uma das queixas mais comuns? Doutora, eu tô com uma barriga que eu não perco por nada. Não emagreço. O que tá acontecendo? Eu fico sem comer 3 dias e não emagreço. Eu corro 5 maratonas e emagreço. Você vai ver o quê? Hormônio. É o hormônio. Sim. Eu já ouvi muito isso. Ai, não perco essa barriga por nada. Direto. É tiro e queda. Eu sempre pergunto, tem uma barriguinha que tá aparecendo aí que não sai por nada? Doutora, tem tanto tempo que essa barriga não sai por nada. Aí eu já falo, Aí você vai pegando os outros sintomas. Pronto. Ou é transição ou é menopausa. Mas geralmente quando é menopausa a mulher sabe, né? Porque ela para de menstruar. A transição a mulher ainda fica assim, não, tô ótima, doutora, porque eu tô menstruando. Só que, gente, não tem essa ideia. Não para pra pensar sobre isso. E essa janela aí de 10 a 15 anos, olha aí. A gente ficar mais atenta com esses sinais que o nosso corpo vai dar. E começando a fazer todo um tratamento, seja hormonal ou, né, outro que a doutora vai indicar, né? Porque você disse que depende muito da pessoa. Sim. É feito toda uma triagem ali pra saber se essa pessoa pode. É bom a gente falar isso. Aí você já vai diminuir esses sintomas e vai passar para esse lugar de forma mais leve e com mais saúde. Exatamente. Eu bato muito na tecla nas minhas redes sociais que não espera chegar no fundo do poço. Não, porque nós mulheres temos essa tendência, né? A questão da resiliência. Sim. A gente espera chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Não espera chegar no fundo do poço. Se já tá sentindo alteração, já pede ajuda, porque fica melhor, diminui risco cardiovascular, diminui risco de câncer, diminui risco de obesidade. Quanto antes a gente reconhecer essa transição menopausal e quanto antes a gente conseguir entrar com a reposição, melhor para todo mundo. Para paciente que não vai ter sintoma, vai melhorar. E pro médico que vai ter aí um maior respaldo, uma maior segurança cardiovascular para estar fazendo essa reposição. Gente, essa fala da doutora Nicole, assim, é importantíssima, porque essa resiliência feminina que nós temos, e realmente isso não é só nessa parte, mas em tudo, né? Às vezes a mulher tá ali com estado mental também, enfim, e custa quando vai ver já é uma depressão, já é alguma coisa, porque a gente tem esse negócio de vou segurar, eu tenho que ser forte por todo mundo, e não é, porque se a gente não olhar pra gente, a gente não vai conseguir cuidar da nossa família, não vai estar com quem a gente ama. Sim. E hoje, 50% dos lares são chefiados por mulheres. Pelo menos. Pensa só. Porque depois da Revolução Industrial, que a mulher, ela saiu do lugar de dona de casa e começou a assumir os postos de trabalho, porque os homens iam pra guerra. Então, assim, a gente vê, desde a Revolução Industrial, a mulher crescendo cada vez mais nesse âmbito profissional. E como é que você não cuida dessa mulher? Acabou por terra. Eu falo que eu vou lutar até quando eu puder, que a gente não vai negligenciar mais a saúde da mulher, não tem como. Gente, eu vou pegar já esse gancho dessa fala dela, poderosa, para falar de uma patrocinadora nossa também, que é a RPMM Corretora de Seguros, que esse dado que a doutora Nicole falou é algo que a Roberta, ela fala muito, assim, nesse âmbito voltado para a mulher, porque, como você colocou agora, 50%, né, hoje é chefiado pelas mulheres, e muitas são empreendedoras, empresárias ali, que tem que levar para casa, que tem que trabalhar para levar para casa esse alimento, né, e a gente não faz seguro de vida, gente. Então é importante a gente olhar, a Roberta, ela trabalha com seguro específico de vida e para a mulher.
Que ótimo, O trabalho legal. dela é todo voltado para a mulher. Vou precisar Porque ela depois traz contato isso. E eu achei muito interessante essa abordagem, tanto que ela hoje é uma das nossas patrocinadoras, porque ela traz isso. A conscientização para a mulher. De que se ela faltar hoje, muitas das nossas mulheres hoje, elas não têm nenhuma reserva, Sim. não tem. Então, hoje ela pode cuidar da saúde dela, ela pode estar investindo, ela pode ter um seguro, enfim. Então, olha, a RPMM, corretora de seguros, especializada em seguros para mulheres, seguros de vida, tá aqui também para te trazer, para te ajudar a ter mais consciência, a ter uma segurança também no momento que possa acontecer algo. Né? Olha, a gente só tem patrocinador de elite aqui. Muito bom. Então, doutora, conta pra gente agora sobre a testosterona. Uhum. Ela é algo que realmente... Polêmica. Conta pra gente aí se faz bem pra mulher esse uso. Fala um pouco dessa polêmica e você, como médica, o que você vê isso? Uhum. Então, testosterona em Vamos ouvir mulheres aqui. é segura? É segura em doses fisiológicas, tá? O que que é isso? Ela é segura do ponto de vista cardiovascular. Se a gente for parar para ver, por exemplo, muitos estudos robustos com N, né, com um número grande de pessoas no estudo, de pessoas trans, né? São pessoas no corpo de mulher que fazem altas doses de testosterona para ter um corpo masculino, certo? Esses pacientes desses estudos não tiveram aumento do risco cardiovascular. Então, assim, testosterona não causa trombose, não causa câncer, não aumenta pressão, não aumenta a hemoglobina glicada, né, que aumenta risco aí de diabetes. Então, assim, ela é segura. Então, pode fazer. Só que como? A gente faz ela por 2 vias, tá? Em mulher. Ou por gel ou por implante. Porque quando a gente faz pela via injetável, as doses são muito altas e isso pode alterar muito o eixo da mulher. Tanto é que esses pacientes, né, que de transição de gênero, eles fazem a via injetável, né? Então, assim, é segura, a gente faz para ajudar a mulher, por exemplo, testosterona, ela é interessante para ajudar na questão da massa muscular, manutenção da massa muscular, da disposição, da melhora da libido e da lubrificação vaginal. Só que a testosterona, ela é o cheiro, ela é o que vem depois. A gente não começa uma reposição com testosterona. A gente começa organizando a casa, primeiramente com um estradiol, uma progesterona. E depois a gente faz uma testosterona. É importante eu trazer isso aqui porque eu recebo muitas pacientes que vêm de outros colegas médicos só com testosterona. Porque eles vendem esse hormônio como o hormônio milagroso e salvador. Aí bota lá na mulher o implante lá de testosterona, ela chega com os mesmos sintomas que tava antes. Doutora, mas aqui fiz esse investimento todo do mesmo jeito. Por que você não arrumou a casa? Testosterona é importante? É importante, mas no momento certo e depois que a gente organizou a casa. Entendi. E os benefícios dela hoje para nós mulheres? O que Então, você pode pontuar? Capacidade física, testosterona é boa para capacidade física, capacidade muscular, libido, né? Essa questão aí da disposição. Então, ela tem todos esses benefícios. Faz bastante diferença, Sim, então, sim. hoje, para nós mulheres, desmistificando aí de que a testosterona é algo ruim, né? A doutora vem trazendo pra gente com clareza como usar, pra quê, o que serve, porque às vezes também muita coisa a gente fica na ignorância Sim. e acaba perdendo de usar os benefícios. Sim. E aí, mais uma vez, quem sai prejudicado nessa história? Nós, né? Exatamente. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu sobre a testosterona, a forma de usar, qual é mais indicado, você já explicou. Ótimo. E a progesterona em gel, é válido? A progesterona. A progesterona, ela é um hormônio que ela serve, como eu falei no início da nossa conversa, ela serve como proteção do endométrio. O endométrio ele é uma camadinha fininha que tem dentro do útero, que é o que, quando a gente menstrua. Isso é o endométrio, tá? Uhum. A progesterona, ela entra segurando esse endométrio, tá? Então, quando a gente tá fazendo uma reposição hormonal, a gente tem que dar progesterona pra mulher pra não deixar esse endométrio crescer muito. Porque se o endométrio cresce muito, a mulher tem chance de desenvolver um câncer de endométrio. Então, a forma que a gente garante pra mulher essa proteção endometrial é a forma oral, tá? A forma em gel
não protege endométrio. Se você está fazendo a reposição com progesterona em gel, tá achando que tá abalando porque tá dormindo bem, não tá. Porque a progesterona, ela é importante pro sono da mulher também. Às vezes, na via transdérmica, no gel, a mulher, ela consegue sentir um leve benefício dessa via, mas ela não tá protegendo o útero. Então, assim, é via oral. Que é o mais importante, né? Mais Até importante. do que o sono. Isso. Ou via oral, ou que eu falo com os pacientes, colocar um DIUzinho, um DIU de Mirena, que aí o DIU também, maravilhoso. Fica ali no útero, protege o endométrio, não aumenta risco de desenvolver câncer de endométrio. A gente consegue fazer uma reposição hormonal maravilhosa, sem ter aquele escape. Amo o DIU. Faz diferença, então, se a mulher usa ou não? Faz a diferença. Hoje, se a paciente ela chega no meu consultório sem nenhum tipo de método contraceptivo, nem ela, nem o parceiro, né? Porque muitas vezes o homem é vasectomizado. Mas mesmo assim, mesmo o marido sendo vasectomizado, eu oriento. Coloca um DIU. Porque o DIU, ele tem o levonorgestrel, que é uma progestina, né? Da família da progesterona. Então, o DIU, ele fica ali no seu útero, protegendo o seu útero. Não deixa esse endométrio espessar. Por isso que o bebê não cresce. Por isso que ela é contraceptivo. Então, quando a mulher, ela bota esse DIU nesse momento de transição menopausal, em menopausa, a gente consegue fazer uma reposição hormonal com um estradiol muito melhor. Porque não fica tendo sangramento, escape. É muito bom. Uau! Quanto conhecimento, né, que a gente trouxe aqui sobre esse tema que é tão importante, mas que ao mesmo tempo também tem vários tabus, muito medo. E se eu te perguntasse hoje, doutora Nicole, qual é o maior tabu que você poderia desmistificar aqui pra gente hoje no programa, que se dizem por aí, que as mulheres às vezes acreditam e que não tem nada a ver, que não é verdade? O que você me diria? Reposição hormonal não causa câncer de mama. Eu acho que esse é o maior tabu. Não causa câncer de mama. O que causa câncer de mama é os seus genes que você carrega da sua família e o seu comportamento. Como que você leva a sua vida, seu estilo de vida. Não é o hormônio da reposição que vai causar. Não. Então, assim, às vezes você tá deixando de viver bem, tá deixando de ter uma longevidade, né? Um envelhecimento saudável por falta de informação. Falta de informação. E você acha que tudo isso vem muito das pessoas que não sabem, né? Que falam coisas porque ouvem. Com certeza. É sua obrigação saber disso? Você é médica? Não é, entende? A obrigação do médico é passar esse conhecimento pro paciente. É o que eu falo. Tem que investir numa consulta, num médico que vai te oferecer todo esse aporte. Porque, vamos supor, qual que é a sua profissão? Eu sou mentora, né? É palestrante, Tá. apresentadora. Você é mentora. Você fez medicina? Não. Longe disso. Você tem que saber de hormônio? Não. Não tem. Você tem que... o que você tem que fazer? Você tem que ir no médico pra ele tirar suas dúvidas, te esclarecer, não é? Exatamente. Então, assim, e por conta da falta de esclarecimento, as pessoas vão propagando informações, porque ninguém chega e fala, ei, calma aí. Mas o legal é que hoje tem um movimento médico, eu tenho percebido. Que tá começando a bater mais nessa tecla. Tá começando a fincar essa bandeira. Tá. Glória a Deus, porque a gente vai promover mulheres mais saudáveis. Vamos diminuir a chance de osteoporose, vamos diminuir a chance de internações por sepse urinária, vamos diminuir a chance de sarcopenia, que é baixa massa muscular, vamos diminuir as chances de desenvolvimento de quadros demenciais e Alzheimer. Essa geração perdida de idosos que a gente vê hoje, daqui a uns 20 anos, a gente não vai ter mais. Uau. A sua geração, por exemplo, a minha geração vai ser uma geração que não vai precisar viver isso se continuarmos rumo a esse caminho que estamos seguindo da informação. Isso é maravilhoso, porque a ciência, ela tá cada vez, assim, trazendo mais artigos e comprovações científicas. Nada que eu tô falando aqui pra vocês é achismo, não, tá? Eu estudo muito pra tá falando tudo isso que eu tô falando aqui. E tudo baseado em ciência. Em ciência. Então é isso, né? A gente buscar a informação correta para viver uma vida melhor. Com certeza. Né? E é o que você falou. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida... poderia estar vivendo uma vida muito melhor, com muito mais saúde, mas a falta de informação, um
preconceito daquilo que você não sabe te atrapalha, te atrasa, né? E aí você pode ter Exatamente. danos gigantescos. E hoje você faz esse trabalho de um processo completo na Sim. saúde da mulher, que é a saúde, né, física, do emagrecimento, dela estar bem com ela mesma, essa questão do hormônio. Então, pelo que eu entendi, doutora Nicole, com você, no seu espaço, no seu consultório, você vai cuidar dessa mulher num todo. Sim, a medicina né? integrativa, né? Que é uma outra, uma minha linhagem, né, de atendimentos, ela fala exatamente disso, né? De você tratar o paciente. Você não trata, doutora, exemplo, tô com dor de dente. Você não vai tratar só a dor de dente do paciente. Você vai entender o que tá causando a dor de dente. Será que é o jeito que mastiga? Será que é um hormônio que tá alterado? Será que é a vitamina que tá baixa? Será que é o estresse? Será que é o quê? É uma cárie? É um exemplo. É sim. bem assim. Então, assim, eu trato o paciente. A saúde integral do paciente. No geral. Exatamente. Olha, mulherada, que programa incrível, hein? Eu aprendi muito aqui hoje. Acredito que vocês também. Que bom. E, doutora Nicole, a gente já tá chegando ao final, é muito rapidinho, né? Viu? Nosso mas foi papo ótimo, né? tão gostoso e tão esclarecedor. A gente falou sobre tanta coisa aqui. Mas eu quero te pedir para você deixar uma mensagem final para todas as mulheres que vão te ouvir, porque a gente também tá no Spotify. Que bacana. Estamos no YouTube. E o podcast, ele tem um alcance muito grande. Por quê? Porque a gente não sabe daqui a dezenas de anos quem vai estar te ouvindo lá na frente. Sim. Como essa informação vai poder ainda salvar vidas, levar conhecimento. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem atemporal para todas as mulheres e homens também. Vou fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Claro. Homem também faz a reposição? Ele pode fazer? Claro, deve. Tá. Deve. Porque a gente tá falando só de mulher, mas talvez homens também vão ouvir e as mulheres vão poder passar pros maridos. Com certeza. E assim, eu recebo muito homens que acham que estão com depressão. Então você atende também homens? Atendo homens. Tá. Na maioria das vezes são homens que vão por conta das suas respectivas mulheres, mas eu acabo recebendo muito homens também, porque como eu trabalho com essa parte hormonal, os homens, eles têm a tendência a buscar mais afinidade por quem estuda mais sobre isso, né? Porque mexer com hormônio acaba que é mais delicado, né? Mas eu recebo muitos pacientes homens, por exemplo, com sintomas depressivos. Acham que estão com depressão e quando você vai ver, a obesidade, a testosterona baixa, a anemia. Porque o homem, ele demora muito mais a procurar ajuda do que a mulher. E aí, quando ele vai procurar ajuda, ou é porque ele foi obrigado pela mulher, ou porque ele tá no fundo do poço. Já não tem mais jeito, né? Ou porque ele tá no fundo do já poço. tá... Mas sim, trabalho com homens. Então, interessante a gente trazer esse ponto também, porque muitas pessoas vão nos ouvir, né? E aí, às vezes, vai ter esse homem ou a mulher que tá do lado vai falar, nossa, ele tá passando por isso, eu tô percebendo. Então, é isso. Deixa uma mensagem agora aí pra todas as pessoas que vão fazer parte dessa sua jornada aqui. Mulher, você talvez não esteja instável. Só está com algumas taxas desreguladas e ninguém nunca soube te explicar isso. Depois que você parar e regular o seu metabolismo e seus hormônios, você vai parar de esquecer de tudo, inclusive de você. Muito bom, adorei essa, gente. Nós precisamos, mulherada, por favor, parar de esquecer da gente. Sim. Me incluo nesse lugar também. Vou adorar poder, se você precisar, o Instituto Curar está de portas abertas para você. Vou precisar, eu acho. Inclusive, quem tiver interesse em me procurar nas redes sociais, tá? @doutora Nicole Velasco, tá? Tô lá no Instagram e faço parte aí da equipe do Instituto Curar, tá? Estamos aqui nos Cavaleiros, em Macaé, e vai ser um prazer poder cuidar de você. Que bom, que ótimo. Olha, gente, aprendi muito nesse programa e um tema que foi muito importante para mim, doutora Nicole, eu te agradeço por contribuir com a gente, com tantas mulheres, com essa informação, algo que eu não sabia, não tinha conhecimento, não faz parte do meu universo, ainda não tinha conversado com ninguém sobre isso. Então, realmente, tudo que a gente falou aqui foram coisas que trouxeram clareza para mim. E também essa mensagem de parar de esquecer da gente. Sim. Quantas vezes a gente faz tudo, cuida de todo mundo e a gente sempre tá esquecendo da gente. Sim. Seja na hora de buscar uma ajuda médica, seja na hora de fazer algo pra gente, seja na hora até de preparar o nosso alimento, né? Sim. Então a gente vai, é o que é mais rápido. Então, muito obrigada Nada. por esse momento aqui tão incrível que nós passamos aqui. Fico feliz. Foi muito bom. Inclusive,
Estou à disposição, precisar. Com certeza. Fazer outras rodas, Vamos outros fazer outros tudo assuntos. isso. Tamo aí. Já tô com várias ideias aqui, gente, para carregar a doutora Nicole pro nosso meio, para que a gente traga mais informação, para que a gente traga mais autoestima pra mulherada, mais vida, mais saúde. Porque não existe uma mulher de sucesso, eu trabalho muito com venda, com esse outro lado. Mas a gente tem que olhar pro lado da saúde, porque não existe sucesso se a gente não tiver bem para fazer ele acontecer. Com certeza. Né? Então eu acho que hoje a gente também tá vivendo um tempo, você pode me dizer até isso melhor, que as pessoas estão olhando mais para isso, não estão? Tal. Estão se cuidando mais. Sim, porque uma mulher, física. exatamente, porque uma mulher com os hormônios em dia, as vitaminas em dia, se sentindo maravilhosa, linda, gostosa, que mulher que essa mulher não é produtiva onde? E a autoconfiança. Exatamente. Esquece. É assim, a gente vê, é notável a mulher que se cuida, ela é muito mais produtiva. Muito mais produtiva. Porque ela quer entregar, ela sabe que ela tem pra entregar. Então, assim, não tem como a gente falar em produtividade, em vendas, em sucesso, se a gente não falar em autocuidado. É isso. Olha, gente. Que programa, hein? E eu quero falar dos nossos patrocinadores. Óticas Opção, a sua melhor opção. Lá na Ótica Opção, você vai encontrar a Tati Gama, que faz o visagismo em óculos. E lá ela vai trabalhar com aquilo que combina mais com o seu rosto. E com todo o cuidado daquela equipe te atender da forma que você merece. Vai lá, doutora Nicole. Temos também a Lagos Macaense Offshore. Tudo que você precisa em obra. Offshore, para o seu escritório, o que você precisar, eles estão prontos para te ajudar e para te servir. Uma família incrível, toda envolvida no processo de te ajudar com a sua obra. E temos também a Bortoli Solutions, o branding estratégico para construir a sua marca de sucesso. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, pessoas incríveis aí, marcas que realmente investem na informação para a mulher. Ótimo. Né? Doutora Nicole, muito obrigada por esse agradeço. programa. Obrigada pela sua disponibilidade, por vir aqui compartilhar o seu conhecimento, trazer informação para a mulherada. Continue levando isso por onde você passar, falando mesmo nas suas redes sociais, porque é importante a gente trazer e desmistificar assuntos tão importantes e que às vezes vão ficando embaixo, assim, Sim. do tapete, porque as pessoas não querem falar, porque às vezes gera alguma polêmica, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas a gente precisa trazer informação e a pessoa decidir o que é bom pra ela. Sim. Eu sou desse princípio. Ai, eu acho que você tá certo. E que bom que temos mais mulheres unidas nesse propósito. Fico muito feliz. Obrigada, Bora, tá? eu quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Palme Frutia, que a gente já comeu e vamos continuar comendo agora. Você que busca saúde, busque alimentos também de saúde. Alimentos que tem ali o que você realmente precisa, tá? Então, você que ainda não segue a gente, segue lá Sucesso Delas Cash, Spotify e YouTube. Se inscreve no canal. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, tem programa novo lá pra você. E compartilha com muitas mulheres, porque quanto mais a gente traz informação, mais liberdade a gente traz pra mulherada. Muito obrigada por esse programa, pela presença aqui com a gente. Fiquem com Deus.